Excepcional dia, Valdir, com suas gotas homeopáticas. Eu tenho falado constantemente nos vídeos anteriores sobre você tomar posição a respeito da sua vida, saber decidir, saber controlar as suas emoções, os seus sentimentos, saber o que é certo, o que é errado. E hoje eu vou dar continuidade falando você não trocar a sua riqueza, a sua glória, a sua graça por coisas banais. E eu vou dar o exemplo de duas pessoas que nasceram dos filhos de Isaac, que é Jacó e Esaú. Eu sei que você conhece já a história, mas nasceram os dois filhos de Isaac, que é Jacó e Esaú. E a gente sabe que Esaú é o mais velho, e o mais velho, o menor, saiu segurando no calcanhar. Então eles já brigavam entre si dentro do ventre da mãe, e o Senhor falou para a mãe que teriam duas nações ali na gestação dela, na vida dela. Então é interessante a gente saber da história que o mais velho sempre ele herdava a bênção do pai. Ou seja, ele iria dar continuidade, ele iria administrar as riquezas que tinham e assim por diante. Mas houve um episódio que cada um de nós somos único. Um dos filhos, no caso de Esaú, era guerreiro, era caçador, e ele saía para fazer as caças. E Jacó ficava ajudando a mãe. Então praticamente era dividido, um ajudando o pai e outro ajudando a mãe. Mas houve um momento, um episódio, em que eles já eram homens adultos. A Bíblia fala que eles já eram homens. Os meninos cresceram. Isso Gênesis 25, você começa a ler do 25:1, mas eu vou ler o 25, 27. E os meninos, os meninos cresceram e se tornaram homens. Um era homem do campo, porém o outro habitava em tendas. Então um ajudava a mãe dentro de casa, nas tendas e nos afazeres, e o outro ia fazer a caça, trazer o alimento para a família. Mas houve um momento, depois que eles já eram homens, imagina, já tinha uma boa idade, em que o Esaú chegou do campo, foi fazer a caça e chegou do campo morto de fome. Então naquele tempo não se caçava perto de casa, ia longe caçar. E não sabe-se quanto tempo ele levou. Sei que ele chegou com fome, e o irmão tinha acabado de fazer um cozido. E eles já homens, já experientes, já donos dos seus narizes, né? Ele diz assim, tinha Jacó feito isso, 29, Gênesis 25, 29. Tinha Jacó feito um cozido, quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se-á Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveita o direito de primogenitura? Ou seja, ele desconsiderou totalmente tudo aquilo que ele já sabia do povo de Israel, de como que funcionava a cultura, de que ele que seria o detentor, né, da primogenitura, ele que era o primogênito, ele que deteria a bênção do pai para dar continuidade. Só que naquele momento ali, por uma fração de segundo, a decisão rápida dele, que não veio do pensamento, não, a decisão rápida da necessidade, da fome, do momento, ele falou, que vai me valer isso se eu estou morrendo de fome? Se eu morrer de fome aqui, não vai ter o amanhã. Então a primogenitura, a bênção do meu pai não vai valer nada. E ali eles fizeram um acordo. Vejam, já eram homens, não eram crianças ali de 5 anos, de 12 anos, de 8 anos, de 16 anos, adolescentes, tomando decisões, não. A Bíblia fala que eles já eram homens. E o tempo se passou, você vai continuar lendo aí Gênesis 26, 27, eis o tempo então da colheita, né? Então no 27, vou ver aqui onde é que ele vai, a primogenitura, a bênção do pai, vai justamente para Jacó.
só confirmando o que eles fizeram lá. E o pai não sabia do acordo entre eles, né? Então disse, o pai dizendo, já na sua velhice, a Bíblia vai relatando que ele ficou velho, enfim, já na sua velhice, já não enxergava mais. Então disse o pai, né? Chega-se isso para perto de mim, para que eu coma. Ele pediu para que o filho Esaú fosse fazer a caça, né? E trouxesse a caça, fizesse um cozido para ele se alimentar e abençoar o Esaú, que era o filho mais velho. Aí houve aí uma trama entre a mãe e o Jacó, como a briga já estava dentro do ventre lá da mãe, a mãe já sabia disso, né? Então, chegou-lhe e ele comeu, ele trouxe o cozido, né? O Jacó, não o Esaú estava caçando ainda. Trouxe o cozido, trocou-lhe também, dele também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te, e deu um beijo no filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. Então ele acabou abençoando Jacó e não Esaú, porque houve toda a composição, toda a trama da mãe com Jacó, de pôr pelos no corpo dele, de pôr perfume, o cheiro do campo nas roupas, para que ele cheirasse igual o irmão. Enfim, mas a suma de toda a história é que por um momento de necessidade, por um momento de ele não parar para pensar, raciocinar e tomar as suas próprias decisões, ou querer colher no imediato, sem pensar no futuro, ele vendeu a sua primogenitura, a sua bênção. Então, muitas vezes, será que nós não estamos fazendo isso? Eu já fiz muito disso, e eu estou atento para não continuar fazendo. Então, pensa bem quando você for tomar uma decisão imediata, porque a decisão imediata pode te resolver no futuro, mas você está trocando o ouro, a bênção, a glória do futuro por migalhas, né? Lembra de Lázaro lá, da história bíblica também, de Lázaro comendo, né? Das migalhas, o mendigo comendo das migalhas que caíam da mesa de Lázaro. Então é assim, muitas vezes a gente troca o ouro futuro por migalhas agora no presente. Então, muitas vezes a gente sabe o que precisa fazer, o que tem que fazer para poder no futuro ter uma vida melhor, ter sustento melhor para nós, para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa descendência, ou mesmo na religiosidade, principalmente na religiosidade, e a gente fica deixando para o dia depois, ou para depois, ou nunca deixa para depois, já resolve agora, eu quero a bênção agora, eu quero o momento agora, e principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo, que as coisas têm que ser tudo urgente, é tudo aqui e agora, e a gente não pensa no amanhã, não pensa no futuro, não planeja, não trabalha para o futuro, a gente quer as coisas que é necessário agora, mas muitas vezes a gente tem que passar por algumas situações, porque o nosso tesouro está escondido, o nosso tesouro está no futuro, e a gente precisa tomar bastante cuidado para não trocar a nossa herança por lentilhas, ou seja, por aquela coisa pequena que nós vamos ter no momento. Então, a nossa posição, a nossa honra não deve ser manchada por coisas pequenas, por coisas que não valem a pena. Então, a gente precisa mesmo tomar por conta essa questão aí e saber que o nosso valor não está em coisas que nós temos ou deixamos de ter. O nosso valor está na nossa moral, na nossa decisão, na nossa firmeza, na nossa palavra, nos nossos objetivos, nos nossos estudos, nos nossos avanços. Enfim, você tem que sempre mirar no ouro que está à frente. Um dia você vai chegar, você vai ter o gozo de ter a sua bênção recebida, mas não pode esmorecer, não pode ficar apático, não pode ficar parado, não pode ficar na mesma posição que muitas vezes nós ficamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem avançar nada, sem estudar nada, sem planejar nada, viver naquela vida lá do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é assim não. A gente tem que tomar decisão, nós já temos que tomar posição. E Deus abençoe você, que essa história
faça você refletir bastante no seu dia.